Ministra. Agora sim tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Portugal deve lutar por implementar medidas que nos permitam ser soberanos na produção sustentável e gestão dos nossos recursos marítimos. O setor marítimo deve ser modernizado e constituir-se como um importante impulsionador do desenvolvimento que beneficie os consumidores portugueses, mas também todos e todas os que no mar trabalham. Sabemos bem que o apagamento da pesca no panorama nacional foi um dos principais objetivos do anterior Governo. As mudanças orgânicas que serviram para disfarçar os cortes nos serviços de Estado que operam no apoio a este setor em nada beneficiaram aquela que ainda é, em termos socioeconómicos, a atividade mais importante do mar português. A pesca foi atirada para o fundo de um poço onde o eco das suas necessidades é cada vez menos ouvido. Foi o Governo anterior que começou a cavar este poço. A omissão deliberada da pesca e a liberalização da concessão de talhões do mar sem avaliar, medir ou proteger os impactos causados no setor foi o principal legado do PSD e do CDS. Infelizmente, e sejamos francos, relativamente a este apagamento da pesca e da sua centralidade ainda hoje, que se começou a concretizar com o Governo anterior, não nos parecem ter sido operadas grandes mudanças. Existe uma outra sensibilidade e uma outra ambição, é verdade, mas na prática muito pouco para o que devia ser feito se concretiza. Valorizamos os passos positivos que foram dados e de que a Sra. Ministra enumerou alguns, mas persistem estrangulamentos que não podem ser ignorados porque têm que ser resolvidos. O primeiro estrangulamento que aqui queremos trazer, os recursos humanos e a DGRM. O setor aponta que esta direção parece sofrer de grande dificuldade em dar resposta às solicitações e que está difícil de ultrapassar. É um quadro difícil de ultrapassar. A DGRM tem um papel fulcral em termos administrativos no setor, não só da pesca, mas de todas as atividades marítimas. A falta de quadros e de mais pessoal necessário a dar resposta aos pedidos assume um caráter preocupante. Armadores e pescadores dizem que não há nada que se consiga tratar em tempo razoável e sem muita burocracia pelo meio. Senhora Ministra, por ser particularmente elucidativo sobre o funcionamento da DGRM, vou ler-lhe parte de um e-mail de um responsável de um operador até com alguma dimensão na área das pescas e que recebi hoje mesmo de manhã. Eu vou citar. Cito: todos os serviços estão bloqueados e a única coisa que parece ter mudado foi o custo dos serviços. Um exemplo sintomático. O pedido de renovação da licença de estação está a demorar pelo menos um mês ou mês e meio. O custo do pedido normal custa 80 € e demora, como escrevi antes, um mês ou um mês e meio. Tive um caso, estou a citar, em que um armador tinha apenas 7 dias até que caducasse a licença que tinha e que foi à DGRM e pediu a emissão da nova licença com urgência. O requerimento de renovação com urgência custou o dobro do preço, 160 €, e foi emitido em 2 horas. Incrível, não é? Fim de citação. Portanto, Sra. Ministra, a nota explicativa do Orçamento de Estado indica algum reforço de pessoal, é certo, mas é pouco, muito pouco. A falta de quadros disponíveis e qualificados é um motivo de fortes constrangimentos à atividade e as propostas que nos são apresentadas aqui no Orçamento de Estado parecem-nos insuficientes e pouco arrojadas. Um outro aspecto que ainda nos parece algo insuficiente e que necessitará de um impulso mais arrojado é o da investigação científica, pese embora as informações que a Sra. Ministra deu, nomeadamente sobre o Fundo Azul e os projetos aprovados no valor de 2,8 milhões de €. É absolutamente fulcral que este Governo agilize, em conjunto com a administração, universidades, institutos, associações de pescadores, uma estratégia nacional de apoio à investigação e preservação dos recursos marítimos, dotando estas instituições de verbas, pessoal e instrumentos que possam assegurar a persecução deste objetivo. Entre muitas outras circunstâncias, este trabalho valerá na hora de apresentar argumentos junto das instâncias internacionais quanto à negociação de cotas de pesca, por exemplo, claramente ilustrada pela recorrente situação da sardinha. Os nossos institutos científicos devem ser um parceiro atento e cauteloso na exploração adequada dos recursos, mas também deverão trabalhar em conjunto e em forma colaborativa com o setor da exploração, como de resto, de certa forma, já existe.
Outro aspecto que eu gostaria de trazer tem a ver com medidas de apoio à pesca. Temos repetido em vários orçamentos, e também nós vamos repetir, propostas apresentadas ao longo de anos e que terão de passar sem dúvida por apoios à renovação e modernização da frota pesqueira. Há muito por fazer neste domínio. Promoção da segurança dos pescadores e das suas embarcações. E aqui não queremos deixar passar em claro e registar as grandes dificuldades que vive a Pró-Maior, uma associação que desenvolve um trabalho que todos reconhecemos ser muito meritório e que está em riscos de sucumbir, de asfixiar por falta de financiamento, enfim, devido ao seu estatuto e ao modo como trabalha, mas que é um problema, é um estrangulamento que tem que ser resolvido de alguma forma, porque aquele trabalho não pode ser literalmente deitado fora. Todo o apoio às pescas tem que passar pela investigação científica, como já referi, pela segurança nos portos, pela agilização no acesso à profissão, mantendo, todavia, o rigor na formação profissional, pela desburocratização e redução das taxas aplicadas no setor. A senhora Ministra já falou da desburocratização. Seria bom que os encargos que oneram o trabalho, enfim, todo o setor, sejam bastante aliviados. Pela facilitação da venda do pescado e por uma melhor distribuição dos proventos da economia do mar. Temos apresentado, nós, Bloco de Esquerda, iniciativas e apontado alguns caminhos para a resolução de alguns dos problemas acima descritos. Temos nos batido, nomeadamente, para que o Governo inicie um programa de apoios à renovação e modernização da frota pesqueira nacional. Há que garantir adequados níveis de segurança, habitabilidade, condições de trabalho e de conservação do pescado. Há que promover esforços para possibilitar a comparticipação da substituição por embarcação nova de embarcações antigas, pois a frota pesqueira nacional, como a senhora Ministra sabe, e creio que todos sabemos, tem em média mais de 30 anos. Insistentemente nos temos batido para que se promova e agilize o acesso à provisão marítima, salvaguardando a qualidade da formação inicial e contínua, assim como rigorosas condições de segurança para os novos e anteriores profissionais. Muito haveria a dizer, e o tempo já é tempo escasso, tenho menos de um minuto, sobre dragagens. O assoreamento de portos e barras é um problema recorrente no nosso país, uma ocorrência natural que precisa todos os anos de permanentemente ser respondida. E Portugal já teve uma empresa pública para a execução de dragagens nos portos, dragagens que eram necessárias, a Dragopor, que foi extinta no início do século. Atualmente estamos a recorrer a empresas estrangeiras, quando se justificaria, e se justifica a nosso ver, que uma vez que o país precisa de dragas em regime contínuo, em várias zonas do país, deverá haver uma empresa pública que garanta este trabalho em contínuo, um trabalho planificado, de acordo com estudos científicos, mas um trabalho em contínuo em toda a costa portuguesa. Para já fico por aqui, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.